Bom dia, programa Mais Saúde, trazendo novamente o Dr. Roque Marcos Savioli. Dr. Roque, que é meu marido, para quem não conhece, mas que é o nosso convidado sempre falando da parte de cardiologia, cardiogeriatria, coração da mulher, mas também de vários assuntos da medicina em geral, né, amor? Porque o Roque é daquela época, né, da medicina romântica, que você gosta de falar, amor. É que a formação nossa é uma formação de clínico, né? De você ver o paciente de uma forma global, né? Hoje a medicina é muito fragmentada, se trata a doença, não o paciente, né? Exato. E o doente que você tem que tratar. Pois é, e aí eu tenho um dado aqui que eu fiquei bem preocupada, olha só. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, dos 40, gente, esse número é enorme, né? Nós temos 40 milhões de pessoas hipertensas aqui no Brasil. Sim. E só 20% delas, gente, olha o número, 40 milhões, tá? Quanto nós teríamos de 20%? 800 mil? Só 800 mil de 40 milhões é que fazem um tratamento para hipertensão de maneira adequada. Você vê, o restante fica sujeito às complicações da hipertensão. Né? Quais são? Primeiro, AVC, acidente vascular cerebral, o derrame que se falava antigamente. É a principal complicação que tem na hipertensão. Principalmente em mulher, né? Que mulher Sim. tem muito mais AVC. A doença do coração, quer dizer, as coronárias, infarto, angina. Doença renal, né, que é uma complicação importante da hipertensão, a doença renal crônica que vai levando, vai mexendo com o rim, de forma que depois tem que fazer diálise e transplante renal. Alterações oculares, né, que leva a perda ocular, né, a pessoa vai perdendo a visão e outras coisas que levam. Mas esse dado é um dado triste, sabe? É. Mas olha, para você ter uma ideia, nos países assim chamados desenvolvidos, a coisa também não é tanto quanto o Brasil, mas é também do mesmo jeito. O Canadá, por exemplo, é 55% das pessoas que são controladas, 45% não. Gente, eu fiquei chocada com esse dado, porque a gente pensa que, Canadá, Estados Unidos... E o Brasil, por exemplo, que a gente tem o governo facilitando através da farmácia popular a medicação de graça, né, para hipertensão e tudo mais, para diabetes e hipertensão. Uhum. Mas o grande problema é um problema cultural, tá? É o problema porque a hipertensão é uma doença que não dá sintoma, uhum, e as pessoas não ligam, né? Só quando aparecem os sintomas que elas vão procurar medicamento, alguma coisa assim, ou vão tomar medicamento. E às vezes não dá tempo, às vezes o primeiro sintoma é o AVC, o primeiro sintoma é o infarto e pode ser a morte. Bom, e como que a gente pode, então, orientar, principalmente quando nós falamos que estamos falando na hora do almoço, principalmente com a dona de casa, a mãe de família, a esposa, como que nós podemos dar uma dica para ela ajudar a família, o marido, a controlar melhor a sua saúde? Primeiro precisa você fazer um diagnóstico da hipertensão, tá? Uhum. Então você precisa regularmente acompanhar e ir ao médico, né? Porque para chegar a um diagnóstico. Uhum. O diagnóstico da hipertensão não é uma coisa tão simples assim. Chega, a média pressão está alta, já toma remédio e vai embora. Não é assim. Por isso que as pessoas às vezes não tomam medicação, né? Porque chega no colega, não é o médico que mede, a enfermeira mede a pressão, chega lá e fala, 18/10. Aí o médico toma o remédio, come sem sal e vai embora. Não é. Uhum. Você tem que ter uma orientação, você tem que medir várias vezes a pressão durante a consulta. E às vezes você tem que usar métodos diagnósticos, sabe? Tipo aquele mapa que você fica ligado 24 horas. Tem o monitor de domiciliar de pressão, que você, o sujeito leva aquilo para casa e mede a pressão. Para você entender um pouco o que é a hipertensão da pessoa. Uhum. Se é uma hipertensão real, se é uma hipertensão mascarada, por exemplo, que é aquela que a pressão no consultório está normal, em casa está alterada. Se é a hipertensão do jaleco branco, né? Essa é muito gozada. Que a pessoa chega no médico, a pressão sobe. Quer dizer que então, uma pessoa por um estresse pode ter uma hipertensão? Pode, porque é lógico, pressão é uma coisa que, como eu sempre falo, olha, é que nem o motor do seu carro. Quando você está numa subida, você tem que aumentar a pressão do motor. Por exemplo, se você está fazendo exercício, a pressão tem que aumentar, lógico.
coração exige mais batimento, bateu mais rápido, bateu com mais força, a pressão aumenta. Só que tudo tem um limite, né? O teste de esforço, por exemplo, é um exame que a gente faz que também ajuda no diagnóstico da hipertensão. Você tem um limite para subir a pressão sistólica e a pressão diastólica não deve subir, ela tem que abaixar até. Então, o que eu falo, você tem que conhecer o paciente. Após o diagnóstico, certeza que você acha que está hipertenso, aí você tem que medicar, você tem que, primeiro, corrigir os hábitos de vida. Sabe? Dieta importantíssima, sal, fazer a pessoa perder peso. Comer menos industrializado. Sono também extremamente importante, porque uma das causas de hipertensão é a apneia do sono também. Por exemplo, eu no consultório, o que eu faço? Quando chega uma pessoa que eu percebo que tem apneia do sono... Descreve quem é a pessoa que você olha. Só de bater o olho eu já sei. A gente dá para saber. É a pessoa que tem um pescoço curto, troncudo e barrigão. Uma boa parte da população, né? Porque a obesidade, o sujeito engorda, a primeira coisa que engorda é a língua, o pescoço. A língua engorda, ela fica maior. A hora que ele vai deitar, a língua vai lá para trás, impede a respiração. E uma das coisas que leva à hipertensão é a apneia do sono. E a falta porque à noite a pressão tem que cair. Então, a falta desse descenso, dessa caída de pressão à noite, é um sinal prognóstico de, sabe, doenças piores que podem vir, inclusive morte súbita e tudo mais. Mulheres, prestem atenção. Marido que está barrigão para cima, ronca, mas faz assim, aquele ronco. E para de respirar. Para de respirar. E você normalmente para junto para ver até quanto tempo ele consegue ficar com a respiração parada, né? Aí tem uma hora que você não aguenta, você expira e você dá uma cutucada no marido, ele... né? Ou então ele vira do lado. Então, por exemplo, isso é apneia do sono. Esse tipo de paciente que eu faço o mapa, que é aquele que ele leva o mapa para casa, junto com o aparelho de sono. Ai, gente, isso é muito bacana, que agora tem esses aparelhos modernos que você leva para casa e você dorme no seu travesseiro, na sua cama e faz aquela polissonografia, só que em casa, né? Agora, veja só, então tá bom, o cara é hipertenso, você chegou a esse diagnóstico, você muda os hábitos de vida, já medica, né? Existem várias medicações, só que a gente tem que explicar para o paciente, a gente tem que conscientizar a pessoa que ela tem uma doença que não tem cura, porque não tem causa. 95% das pessoas hipertensas, você não sabe a causa. Nos 5% a gente descobre a causa, tira a causa, passou, acabou o problema. Mas os 95% das pessoas não sabe a causa. Então não tem cura, tem controle. E isso quer dizer o seguinte, dê graças a Deus que você tomando uma medicação ou outra, duas, você controla a sua pressão, isso tem que ser a vida inteira, aí você não pode parar de tomar. Exato. Sem orientação médica. Muitos pacientes, por exemplo, com obesidade grande e tal, com o tempo ele vai emagrecendo, você vai reduzindo o remédio até para às vezes. É verdade. Agora, medicamento você não pode parar de tomar sem orientação médica. Isso eu sempre repito, porque aí eu vou ficar dependente do remédio. Quantos me falam a mesma coisa? Sabe aquela soberba que é a pior dos vícios capitais? Esse remedinho desse tamanho, eu vou ficar dependente disso. Não faça isso, não pare de tomar. Graças a Deus você tem um remédio que controla a sua pressão e de repente até você consegue de graça na farmácia popular. Exatamente. Então fica a dica, Programa Mais Saúde hoje, a dica principal. Se você conhece alguém que é hipertenso e toma medicação, sempre fala, olha, eu assisti um programa que dizia que, por melhor que você esteja se sentindo, não pare, porque hipertensão é conhecida como assassina silenciosa. E é o que o Dr. Roque fala, às vezes o primeiro sinal já pode ser fatal, quando essa pessoa diz, eu estou bem, não preciso mais tomar. Sim. Precisa, porque você está bem, porque você toma o remédio. Isso aí. Então, gente, um beijo grande, até o próximo Mais Saúde.